Ela? Ótimo. Mais uma vez, né? Bom dia, feliz sábado a todos nessa manhãzinha. Não sei como é que tá aí, mas aqui tá um ventinho frio. Felipe acordou hoje às 5 da manhã, não era o plano, então tem criança pela casa. E assim, mamãe, hoje é inverno? Eu disse, não, hoje não é inverno, não, é primavera, mas tá friozinho. Mas é bom começar o dia assim na presença do Senhor, né? Um sábado, é muito bom. O tema dessa manhã, eu acho que é o último tema, né, pastor? O último tema dessa semana, Setembro Isso, Evelyn, é o último Amarelo. tema. Isso. Então, temas emoções versus sentimentos. Qual a importância de saber o que é emoção, de saber o que é sentimento? Isso é importante? Quando a gente está falando, eu sinto, ou a gente mistura muito isso. E na prática, qual a interferência que isso dá para a nossa saúde emocional, por exemplo? Então, antes de falar sobre o que é a emoção e o que é o sentimento, eu queria falar um pouquinho sobre saúde emocional. Então, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a saúde emocional é um estado de bem-estar onde o indivíduo realiza suas próprias habilidades, lida com fatores estressantes normais da vida, trabalha produtivamente e é capaz de contribuir com a sociedade. Então, a primeira coisa. Só um instante. Pronto, isso que aconteceu Eu entendi agora. já, eu já entendi, Evelyn. Quem preparou a palestra foi o Felipe, e ele veio já orientar você de algum assunto aí e tal. Pode ficar tranquila, viu? Foi, ele veio orientar e é bom porque eu já vou usar como exemplo aqui da saúde emocional. Então, vamos lá. É um estado de bem-estar onde o indivíduo realiza suas próprias habilidades, lida com fatores estressantes normais da vida. Eu até grifei aí, normais. Fatores estressantes normais da vida, trabalha produtivamente e é capaz de contribuir com a sociedade. Esse, esse é um conceito que ele precisa estar claro na nossa mente. A saúde emocional não é uma vida ideal. Não é uma vida onde não se tem problemas, onde não se tem raiva, onde não se tem tristeza. Isso não é saúde emocional. Veja que realiza suas próprias habilidades, mas ele lida com os fatores como estressantes, e esses estressantes, eles são anormais ou normais? Normais. Então, a saúde emocional é como eu lido com esses fatores estressantes. É a capacidade de, nos fatores estressantes, na vida real, eu conseguir produzir, eu conseguir fazer a atividade, não travar frente os fatores estressantes. Então, olha mais. Cadê que não está passando? Acho que foi aqui. Então, ser saudável emocionalmente se refere a características psicológicas e de comportamento positivas, pois não se restringe à ausência de problemas de saúde mental, como ansiedade ou depressão, mas uma maior capacidade de atingir objetivos e viver uma vida plena.
vamos agregando aí o conceito de saúde emocional. Primeiro, tem a ver com nossas habilidades, mas tem a ver com lidar com os fatores estressantes normais da vida. E ser saudável emocionalmente tem a ver com as nossas características psicológicas, certo? De comportamento. Essas características psicológicas, elas são construídas. Elas são construídas desde as memórias intrauterinas. Então, como todo esse processo de formação do ser é o que gera as características psicológicas, sejam elas biológicas, sejam elas genéticas, sejam elas ambientais. Um certo dia, uma paciente falou comigo super preocupada, porque estava num processo como estudante de psicologia, e ela percebia como a gestação e como o ambiente familiar foi nocivo. Assim, pronto, agora eu estou refém, né? Então, se ser saudável emocionalmente tem a ver com as minhas características psicológicas, isso é formado desde o ventre, e eu tive um histórico horrendo, então, ou seja, estou fadada ao fracasso, não serei saudável emocionalmente. Não é isso. Graças à neuroplasticidade, a esse Deus maravilhoso que criou o nosso sistema plástico mesmo, no sentido de dinâmico, nós sempre podemos agir nessas características psicológicas e nas características comportamentais também. Outro ponto importante da saúde emocional é que ela não é a ausência de problemas na saúde mental, ou seja, eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, isso significa, então, que eu não serei saudável emocionalmente. Não. Lembra que são fatores estressantes, é como eu lido com o fator estressante. O que é que eu faço com isso? Porque os fatores estressantes, eles haverão. Níveis de ansiedade, hoje é o que é a maior demanda no consultório psicológico, tem a ver com os transtornos de ansiedade e os depressivos. É a maior demanda. Então, ou seja, 90%, 95% da população não tem saúde emocional? Não é assim. Mas tem a ver com a capacidade de você lidar com os fatores e atingir seus objetivos de vida, tá? Aí, nesse contexto de saúde emocional, desse equilíbrio, desse lidar, dessas características, é onde entra a diferença importantíssima de emoção e sentimento. Eu queria perguntar a vocês, eu não sei, pastor, se eles podem abrir o áudio, o que vem à mente de vocês? Qual a primeira coisa que vem quando vocês ouvem emoção? Deixa eu abrir aqui a galeria que eu queria ver vocês. Não sei se podem abrir o áudio. Oi. Eu acho que não podem abrir o áudio, né? Eu fechei para todo mundo, Evelyn. Só se alguém aí levantar a mãozinha e aí eu abro. Pronto. Tá. Ok. Então eu vou seguir, certo? Aí, Sara levantou a mão. O que é que vem, Sara, à Pode tua abrir seu áudio, Sara. mente quando você ouve emoção? Ou alegria ou tristeza. Ok, perfeito. Então, emoção, alegria e tristeza são as emoções que são mais claras, né? Evidentes, vamos dizer assim, as emoções que costumam ser mais faladas. E é isso mesmo. Que outras emoções vêm à mente de vocês? É nesse caminho aí, Sara, tá perfeito. Tristeza é uma emoção. Alegria é uma emoção. Que outra emoção? Quem mais? Vocês já sentiram raiva? A Núbia quer falar, eu abri o Oh, áudio dela. ok, Núbia. É raiva mesmo, raiva, ódio. É isso mesmo, irmã Núbia. É bem por aí. Eu pensei que raiva só existia aqui na minha casa. Não, raiva, ódio é um sentimento que às vezes você não
quer nem sentir, mas na hora vem aquela raiva, aquela ódio, e às vezes você nem consegue nem se controlar. A Adilson, eu acho que a Adilson abriu também. Adilson? Fechou, ok. Então, veja lá, saiu aí 4 emoções. Veja que na hora que a irmã Núbia falou, aí ela já usou, é um sentimento, e essa confusão na palavra, ela existe. Mas é importante a gente saber a diferença e que isso interfere na nossa saúde emocional, tá? Então, saiu a emoção, alegria, tristeza, raiva, é uma emoção, ódio, nojo, indiferença, existem muitas emoções e é importante a gente conhecê-las. Mas olha só, a emoção é uma reação imediata a um estímulo. É algo que mexe com você e que não envolve o quê? Vocês estão acompanhando aí? Pensamento. A emoção é algo biológico, não é algo construído. Como assim? Por exemplo, vocês estão aí sentadinhos, 6 e algo da manhã, e aí perto de você aparece uma cobra. O que é que você faz? Você para e pensa, oh, uma cobra, eu acho que eu vou sentir medo. É assim? Não. Você olha, quando olha, a reação biológica imediata não passa por pensamento, você grita, ou você corre, ou pega um pau para espantar, faz qualquer coisa. Isso é emoção. Tem um estímulo e tem uma reação imediata. Não envolve pensamento, é algo biológico, certo? Então, a alegria, a tristeza, a raiva, o nojo são emoções e elas aparecem. E nós vemos isso ao longo da Bíblia. Existem várias histórias que mostram essa diferença entre emoção e sentimento. Por exemplo, a história de Caim. Na história de Caim, ele sente o quê? Raiva. O semblante dele fecha. Quando ele apresenta sua oferta e ela não é aceita, ele sente raiva. E aí entra o sentimento. Deus chega para Caim e diz assim, mas Caim, o que está acontecendo com você? Seu semblante está fechado, que cara feia. O que está acontecendo? Isso quer te dominar, mas cabe a você o que você vai fazer com isso. Perfeito, Deus é maravilhoso. E aí é onde entra o sentimento, esse. O que você vai fazer com isso? O sentimento envolve um alto grau de componente cognitivo, de percepção e avaliação de algo. O sentimento é uma construção. Sentimento é o significado que o cérebro dá para a experiência fisiológica que a emoção gerou. É a percepção consciente da experiência. Complicou? Vamos desatar o nó. Que é a emoção? A emoção é biológico e a emoção ela é imediata. Você não para, pensa e sente a emoção, experimenta a emoção. Não. Ela é imediata, não envolve pensamento. Já o sentimento envolve pensamento. O sentimento ele é construído. O sentimento é o significado que o seu cérebro vai dar para a experiência que você viveu, tá? Vamos trocar isso por 2 de 5. Você está passando pela rua, lá no Mercado São José, certo? Está passando por lá e vamos dizer que tem alguém da sua igreja ou o pastor, ok? Está lá e essa pessoa na igreja é super amável, fala com você,
Quando está passando por você, a pessoa não olha para você. Faz de conta, já ouviu essa frase? Faz de conta que não me viu. E eu até chamo fulano. E a pessoa passou, cabecinha erguida, não falou nada. Me ignorou. Vocês estão percebendo os pensamentos? Na hora, qual é uma emoção possível? Raiva pode ser uma. Raiva pode ser uma emoção possível, mas que falsidade! Na igreja, é conversa para lá e conversa para cá. Falsidade. Passou pela rua e não falou comigo. E depois vem dizer que é crente. Nós, nessa pequena história, nós percebemos uma emoção, mas também percebemos significados, sentimento. Eu posso ter uma emoção de raiva, mas qual foi o significado que eu dei para isso? E é algo importante. O sentimento, o significado não tem a ver com o outro. O significado da emoção tem a ver comigo. Vamos caminhando, certo? Se eu entendi, se eu construí que eu fui ignorada, rejeitada, não fui percebida, isso fala de quem? Do meu conceito, da minha crença sobre mim. É mais fácil nós entrarmos no caminho automático e dizer ao outro, olha ela, falsa, não falou comigo, ela me rejeitou, mas espera aí, calma. Você está falando de você, porque o sentimento, o significado que você dá é de acordo com o que você acredita de você. Então, no final dessa história, o que eu acredito sobre mim? Que eu sou amada, querida? Ou que eu sou rejeitada, não sou importante, não sou boa o suficiente? Mas tá, quais seriam outras opções? Essa pessoa não falou, essa é a experiência. Ela poderia estar preocupada? Sim. Ela poderia não ter visto, estar distraída? Também. Ela poderia estar num dia mau e não querer falar com ninguém e o cérebro assim dar uma desativada? Também. Porque o significado do não falar foi rejeição. Isso tem a ver comigo, não com o outro. E vejam como isso é amplo. Seja no ambiente de trabalho, no ambiente doméstico, no ambiente eclesiástico. Quantos problemas existem? Porque a gente não sabe a diferença de emoção e sentimento, tudo passa como uma coisa só, e às vezes confrontos, discussões, intrigas, elas acontecem. Quando o significado, o olhar que eu dei para isso, a construção que eu fiz, foi uma construção muitas vezes equivocada, uma construção disfuncional, tá? Então, olha só, o que precisamos entender é que as emoções são inevitáveis. Elas são ativadas por circunstâncias sobre as quais não temos controle. Então, como manter a saúde emocional diante de tantas variáveis incontroláveis? As reações bioquímicas do organismo estão sob nosso controle. Não estão sob nosso controle, porém nós somos donos de nossos pensamentos. A princípio, eles podem parecer fora de controle, mas temos a possibilidade de identificar, nutrir, direcionar, reeducar e rejeitar. Como é isso? Como fazer isso? Como ser dono do pensamento?
Eu vou abrir aqui. Alguém aqui já andou em caminho de roça? Levanta a mão. Se tem alguém aqui que já andou no caminho de roça. Caminho de chão. Irmão Roberto já andou. Josi, ok. Quando você vai andar no caminho de roça e o caminho está pronto, é fácil, não é fácil? Já está prontinho, não tem que abrir caminho para nada. Esse é o automático do nosso cérebro. Raiva, o que é que sente? Isso é o automático. Construir um novo caminho para essas reações fisiológicas, e essa construção é como abrir um caminho novo numa roça. Não é fácil. No início é difícil, é complexo. Mas quanto mais você exercita, mais aberto o caminho fica. Mais confortável de caminhar fica. E como é que eu faço isso? A gente vai ver aqui, vamos para a prática, certo? Deixa eu passar aqui. Assim, se mudamos a lente que usamos para enxergar uma determinada circunstância, seu impacto negativo pode ser cada vez menor, pois condicionamos a mente a reagir de forma diferente às mesmas circunstâncias. Olha só, o estímulo inicial é igual, mas o resultado é completamente distinto. É a lente, é como eu vejo, é a construção disso. Quando eu mudo o pensamento, quando eu mudo o sentimento, o estímulo pode ser o mesmo. Mas o que eu vou fazer com isso, aí sim é diferente. O resultado é diferente. Olha esses dois cérebros aí. Já está indo para a prática. Esses dois cérebros são uma imagem do mesmo cérebro. Vejam que do lado esquerdo, ele está cheio de manchinhas vermelhas. Do lado direito, tem poucas manchas vermelhas. O que isso significa? Isso é uma ativação cerebral. O que é uma ativação cerebral, Evelyn? Uma ativação cerebral é quando você tem um estímulo, que esse estímulo te leva a uma experiência negativa que está armazenada no cérebro, e o teu cérebro ativa de tal forma que muitas vezes você não tem o controle, viu? Quando o Núbia disse assim, às vezes é uma coisa que a gente não quer sentir, mas quando pensa que não, a gente não consegue controlar. Isso é uma ativação cerebral. Esse não consigo controlar. Saiu do meu controle. Olha só, eu estava aqui, Felipe hoje deveria acordar às 7h30, 8h, que é a hora comum que ele acorda no sábado. Mas hoje ele acordou às 5h. E eu conversei com ele, olha, o papai vai pregar, a mamãe vai pregar. E você vai precisar colaborar. Pode ser? Pode ser. Então, você pode pegar seus brinquedos, ficar no quarto, o lanchinho, pronto. E quando pensa que não, onde é que Felipe aparece? Aqui. Qual é a emoção? Que emoção eu poderia sentir? Raiva? Pode ser. Tristeza? Nervoso? O que eu poderia sentir? Agora, o que é que eu vou fazer com isso? Tem algumas opções. Dependendo do significado construído e de como eu tenho trabalhado isso, eu posso pegar, disfarçar e empurrar, e por dentro, ó, ai, esse menino, não sei o que eu faço com esse menino, eu já falei tanto com esse menino, dá um beliscão, fazer de conta que a tela fechou, me descontrolar frente à situação. Ou quando terminar e brigar, e você não devia fazer isso, e você atrapalhou. Uma ativação cerebral. Por exemplo, se você
uma pessoa teve uma experiência negativa com água, ia morrendo afogado quando era criança. E depois disso, sempre que se depara com piscina, com praia, não consegue desfrutar. Porque na hora que vê o estímulo água, o cérebro desencadeia toda aquela experiência negativa que viveu. E a pessoa sente as mesmas emoções, as mesmas sensações corporais do dia do trauma. A circunstância desencadeia a emoção e desencadeia toda a gama de sentimentos envolvidos no trauma. Isso é uma ativação cerebral. Do outro lado, é o caminho da roça. É após uma ressignificação disso. É após parar, pensar, respirar, entender através de um processo terapêutico, uma ajuda profissional, que nem toda piscina é igual, que naquela situação eu era uma criança, hoje eu sou um adulto. Isso precisa estar acomodado no cérebro. As informações precisam estar acomodadas, tá? Então, o que eu penso, o que sinto e o que faço. Lembra lá o que é a prática disso? Veio o estímulo, veio a emoção. Senti raiva, tristeza, para e pensa. Para e pensa. O que eu penso sobre mim de negativo? Olha essa pergunta. O que eu penso de mim de negativo quando isso acontece? Vamos para a história de Caim, ok? Caim sentiu raiva. Deus falou com ele e interviu antes desse sentimento, dele decidir o que ele ia fazer, do significado que ele ia dar. O que Caim sentiu? Uma hipótese, né? Desprezado, rejeitado. Veja que Deus diz assim: se você tivesse feito o que eu mandei, isso não teria acontecido. Isso falava de Caim. Mas aí ele decide ter sentimentos que não são adaptativos. E aí o que ele faz? É um crime. Porque tem uma emoção, um sentimento descontrolado, que está ali no automático, e aí já não se pensa, não se controla o que sente, e aí você só sofre a consequência do que faz. Eu bati e nem percebi. A gente saiu agora do quebrando silêncio, né? Assim, olha, do jeito que vem a raiva, passa direto, não tem freio. Para, pensa, o que é que eu estou sentindo? O que é que eu vou fazer com isso? A emoção ela é biológica, mas o que passa disso, a gente tem como trabalhar assim, tá? E aí vem as crenças limitantes, que são sentimentos. É o significado que a gente dá. Então, isso não é para mim, eu não consigo, felicidade dura pouco, já viu isso? Nasci pobre, vou morrer pobre. Então, quando tem qualquer emoção que case com esse sentimento, a pessoa já bloqueia. Realmente eu não consigo. Não consigo. Teve uma tristeza, eu não consigo. Eu sou velho demais. Tudo precisa ser perfeito. Eu não sou amada, tá? Esse é sentimento. Aqui tem uma listinha de vários benefícios que a saúde emocional, que o equilíbrio, que esse lidar com os sentimentos pode proporcionar. Eu coloquei essa foto. Os sentimentos é como a resiliência. Não significa que vamos ter um ambiente perfeito para isso.
nós nunca o teremos, porque nós vivemos no mundo real. E a resiliência ela é um termo que vem da física. Sabe quando está uma ventania e a árvore parece que quebra e não quebra, ela volta. Essa manobra de chegar quase ao limite e voltar, isso é resiliência. E a resiliência, ela precisa de sentimentos que sejam adaptativos, positivos, para que ela possa florescer. Se um desafio acontece, eu digo, eu nasci assim, eu morri, vou morrer assim. Realmente eu não tenho valor. A possibilidade de florescer é mínima. Mas se tem um desafio, eu digo, não, mas eu sou capaz. Respira, levanta, recomeça. Eu tenho valor. Eu sei de onde eu vim. Eu sei a que preço eu fui comprada. Não, vamos lá. Levanta, arregaça, sacode a poeira e vamos seguir. Ou a irmã não falou comigo lá no mercado de São José? Irmã, chega lá. Irmã, tudo bem? Vi que a senhora está um pouco triste. Posso ajudar em algo? Veja que já sai de mim. O foco agora não são as minhas crenças negativas, mas eu tenho um olhar mais apropriado para o que está acontecendo. Reeducar os pensamentos é um processo. A princípio, essas ações não são naturais, no entanto, com o tempo, tudo isso se torna mais fácil e até mesmo automático. E aí vamos para a prática de alguns passos para essa saúde emocional e para as emoções e os pensamentos. Primeiro, foi o que nós conversamos, identificar quais são os teus pensamentos e as tuas emoções. Você chega em casa e o marido não te ajudou em nada. Os pratos estão todos para lavar, o menino todo sujo. O que é que você sente na emoção? Que experiência emocional você tem? Pensa aí, ok? E a partir disso, o que é que você pensa sobre você? Eu não sou importante para ele. Ele não me ama. Se ele me amasse, ele ia arrumar a casa. Eu não dou conta, eu não sou boa o suficiente, por isso que essa casa está assim, eu não sirvo para nada. Olha, percebeu? Percebeu? O pensamento disfuncional é diferente. Sentir, para, o que é que eu estou pensando isso sobre mim? Mas questiona o pensamento. Isso é real? Há outras possibilidades? Abre o leque. Ele pode estar muito cansado, ou ele pode simplesmente não estar afim de lavar nada. Pode, porque você também pode. E nós precisamos estar abertos a possibilidades, tá? Então, identifique pensamentos e emoções. Substitua pensamentos negativos pelos positivos. Isso parece ser tão fácil, né? Como essa setinha assim, mas não é. Não é fácil. Isso é algo intencional. Isso é algo racional. Você traz o inconsciente, torna isso consciente, questionando, identificando, rejeitando. Não, peraí, eu não vou pensar assim. Eu não tenho motivos para isso. Isso exige atividade ativa. E o pensamento positivo não é assim, eu não vou mais pensar que eu não sou feia. Aí você deixa de pensar que não é feia e depois pensa... Não. Você tem que reemplazar, tem que substituir. Você tem que trabalhar e fortalecer o positivo, se fortalecer para que ele tome a frente do negativo, ok? Que ele faça mais sentido que o negativo. Aceite as pessoas como são. Começando por você. Aceitar as pessoas como são, começando por você, não significa acomodação. Significa leveza. Significa gentileza com você mesma e com os outros. Nos pratos, aceite que ele pode não querer lavar. Assim como um dia você também pode não querer. Às vezes se demanda tanto querendo mudar o outro.
que a gente sofre. E, às vezes, o que a gente quer mudar no outro é justamente o que a gente não gosta na gente. Então, volta mais o olhar para você e menos para esse outro. Te incomodou no outro? Pensa, por que me incomodou? Isso fala de mim, não fala do outro. Ok? Entenda que vivemos em um mundo real, não é um mundo ideal. É um mundo com problemas, é um mundo onde menino dá trabalho, onde marido, onde esposa tem problemas. Esse é o mundo que a gente vive. Onde casa se bagunça todo dia, onde tem problemas no trabalho, onde há incompreensão, onde há pecado. Esse é o mundo em que vivemos. E não podemos querer uma saúde mental no mundo ideal. Isso não existe, tá? Vivemos no mundo real. Não se compare. Tem como comparar uma maçã com laranja? Se eu quiser o frescor de uma laranja numa maçã, ou a crocância de uma maçã numa laranja. Isso não, a comparação ela é extremamente danosa na construção dos sentimentos. Você tem criança em casa? Não compare. Tem um esposo, uma esposa? Não compare. Aceite as pessoas, é uma laranja ou uma laranja? Tem gente, eu bem vejo agora, que parece um limão. Pronto, é um limão, faz uma limonada. Tá? Não compare as pessoas, isso é extremamente danoso. Crie estratégias para evitar situações que afetam sua saúde mental. Você sabe que aquele contexto é um possível gatilho. Não vai. Não se exponha. Para quê? Se sabe que o risco de descontrole, de ativação cerebral é grande, evite, ok? Adquira novos hábitos, nós temos aí a alimentação, nós temos tanta luz de alimentação, de exercício, de esse regime mental, vamos dizer assim, de escolher o que vemos, o que ouvimos, onde vamos. Então, adquira novos hábitos e busque ajuda. Há um grande desafio com a questão da psicologia e o cristianismo, porque há muitos tabus e preconceitos de que a psicologia, ela manipula a mente, de que a psicologia, ela não é algo de Deus, de que se eu tenho fé, então eu não tenho problema psicológico. Se eu tenho fé, eu tenho saúde emocional. Isso não é verdade, tá? A fé, a espiritualidade saudável é um fator extremamente importante na nossa saúde emocional, no nosso controle dos sentimentos. É maravilhoso. Como até no processo terapêutico a gente percebe como uma saúde, como uma espiritualidade saudável, porque tem espiritualidade que não é saudável, que é adoecedora, mas como uma espiritualidade saudável colabora na ressignificação, dá redes de memórias positivas para essa pessoa. Então, a psicologia está como uma ferramenta para ajudar na ressignificação de traumas, por exemplo, a saber como identificar esses pensamentos, como controlar isso, como não ser um carro desgovernado. Eu nem não sei o que eu faço, quando eu penso que não, eu já fiz. A se entender, a amar a si mesmo para poder amar o próximo, tudo interfere. Então, se você percebe, não, tem alguma coisa, busque ajuda, busque um profissional idôneo, um profissional capacitado, que entenda a sua cosmovisão, ok? E para finalizar, eu queria fazer uma atividadezinha com vocês, que é a janela de tolerância. Lembra que eu falei assim? Para, respira e identifica o que é que está acontecendo aí dentro. Quais são os sentimentos que estão aflorando? Quais são os pensamentos? Essa janela de tolerância é quando você e eu, nós estamos no controle da situação.
tá? Quando algum estímulo vem que eu não controlo essa emoção, ela explode, vamos dizer assim. Isso é uma hiperativação. Eu saio da janela de tolerância e vou para uma ativação. A ativação, ela pode ser tanto hiper como hipo. Está desconectado fisicamente, indiferente com a situação, também é sair da janela de tolerância, tá? Então, às vezes, assim, não tô nem aí, parece que a pessoa entrou no modo off, não quer falar sobre o assunto, travou. Isso também é sair da janela de tolerância. O assunto é tão delicado que ele não consegue lidar com isso. Então, eu vou colocar agora para vocês. Se vocês puderem, eu gostaria que vocês abrissem a tela, tá? Só para eu ver se está ok como vocês estão fazendo. Deixa eu só compartilhar aqui. Aqui, ok. Compartilhar som. A respiração é algo simples, mas fantástico. Fantástico. E ele é indispensável para um controle dos sentimentos e indispensável para uma saúde emocional. E é muito comum as pessoas não saberem respirar, tá? Por exemplo, na ansiedade. Os sintomas de ansiedade, eles são relacionados à falta de oxigenação no corpo e no cérebro. Então, a tontura, falta de oxigênio. Sudorese, falta de oxigênio. A taquicardia, falta de oxigênio. Porque quando se está ansioso, a respiração fica curta e intensa. Então, não se oxigena o corpo. Então, precisa parar e respirar. A respiração, ela tem que ser lenta e profunda. Vai para um cantinho. Percebeu que a emoção foi forte, que a situação não foi legal. Sai do lugar. Se afasta. Para e respira. Esse é o caminho da roça que deve ser construído. Você não precisa ficar ali. Seu filho fez algo e super irritou, sai um pouco. Sai, para e respira. E a gente vai ver agora como respirar, tá bom? Então, vamos lá. A gente vai inspirar pelo nariz por 4 segundos. Ele vai contar aqui. É bem didático. Vocês vão, quando terminar de inspirar pelo nariz, você vai segurar 7 segundos o ar dentro de você. Então, se posiciona bem, senta aí onde você está, põe os pés no chão, se acomoda. E depois você vai expirar pela boca por 8 segundos. Ó, vamos inspirar pelo nariz, segurou o ar lá dentro. Segurou 7 e começa a soltar bem devagar. Devagar, pela boca, ok? Nariz, segura, solta pela boca. É como se você estivesse cheirando uma florzinha e soprando, tá bom? Vamos lá. Eu vou soltar aqui para a gente fazer um pouco, tá? Esse exercício. Inspira. Segura. Tá difícil? Solta. Inspira. Segura. Solta devagar. Inspira de novo. Segura. Solta.
Só mais uma vez. Vamos inspirar. Enche bem. Segura, relaxa. Deixa o ar lá dentro. Solta. Ok. Quantos conseguiram fazer o ciclo de segurar, inspirar, segurar 7, expirar 8? Quem conseguiu? Lucrécia, Pastor Edmir, Alessandra, Roberto. Ótimo. Se vocês colocam na internet, tem vários estilos de respiração e como ajuda. Tem até para criança, para você ensinar a regulação emocional para a criança. Tem um peixinho, o peixinho sobe, aí é que ele está inspirando, o peixinho desce, para, pensa, respira, para que esse caminho entre emoção e sentimento não seja desenfreado, mas que ele seja consciente, que ele seja ativo, que você esteja no controle. Sabe quantos problemas eles podem ser evitados no nosso lar, no nosso trabalho, na nossa igreja, se a gente tem sentimentos mais funcionais. E esses sentimentos têm a ver comigo, não é com o outro. Que Deus possa te ajudar nesse processo, olha, não tem um fim, tá? É constante nesse processo de construção de uma saúde emocional mais saudável. Que nós tenhamos um ótimo sábado. Eita, minha amiga. Deixa eu ver aqui. Olhe, fantástico. Eu estou aqui muito grato a Deus por tudo que eu ouvi e eu acredito que todo mundo aqui está pensando igual eu, Evelyn. Como foi bom separar esse tempo aqui para lhe ouvir. E eu tenho certeza que Deus conduziu tudo. Como eu faço com todo mundo, viu? Eu anoto algumas coisas aqui. E eu quero compartilhar com todos o que eu anotei, porque eu considero interessante anotar, porque quando eu anoto, Evelyn, fica aqui, ó, na cabeça. Eu anotei aqui que fatores estressantes só acontecem com os outros, nunca acontece comigo. Não, é comum a todo mundo, né? Você colocou aí normais, né? Ou seja, não tem como no mundo que a gente está não passar por fatores estressantes. Agora, a grande questão é como eu vou lidar com eles. Você deixou isso aqui muito claro. Se eu permitir que eles me paralisem, etc. e tal, já vem os problemas acontecendo, né? Você disse aí que ser saudável emocionalmente não significa não ter nenhuma luta. Mesmo porque não existe ninguém, não é Roberto Salles, que é psicólogo aí também, falou com a gente. Você conhece alguém que não tem nenhum problema, nenhuma luta, nenhuma dificuldade? É impossível, né? Emoção é uma reação, enquanto o sentimento é uma construção. É o quanto eu dou significado a isso que aconteceu aí comigo. Você citou o exemplo aí do mercado, né? Eu até fiquei pensando que o pastor que estava encontrando lá era eu, que você falou, misericórdia, né? Eu acho que eu não estava no dia bom, viu, Evelyn? Por isso que eu não falei com a pessoa lá. Você falou aí que tudo tem a ver com a lente que nós usamos para enxergar determinadas circunstâncias. E você citou aí o exemplo da piscina, né? Gostei muito, né? Aí, porque eu mergulhei numa piscina e deu alguma coisa errada, e toda piscina agora não é, né? Então, é como a lente que a gente olha as coisas. Você falou de traumas que ativam o nosso cérebro, né? Eu achei tão importante isso que você falou, alguma coisa que aconteceu e ativou algumas coisas no meu cérebro e eu não trabalho com isso. E todas as vezes que alguma coisa me lembra aquilo, aí eu entro em pânico, aí tudo tem a ver com o que eu penso, com o que eu sinto e o que eu faço. Anotei isso aqui, olha, vou ficar pensando nesse negócio aqui.
Você falou de crenças limitantes. Tem a ver com os sentimentos. Eu sou assim, eu nasci... É a síndrome de Gabriela, né, que o povo fala. Eu nasci assim, eu vou morrer assim, eu sou sempre assim. Interessante, né? Você colocou uma plantinha lá no solo ressecado, uma plantinha verde, e você falou de resiliência. Muito bom. Me lembrou do carvalho, né? Os cientistas, arqueólogos, geólogos gostam muito do carvalho, porque quando eles encontram um carvalho com o caule grosso e os galhos bem estendidos, eles dizem que ali teve muita tempestade, muito vendaval, porque em vez dele se inclinar e cair, ele tomou a iniciativa de aprofundar as raízes, engrossar o seu caule, estender os seus galhos para poder se equilibrar, em vez de se entregar às dificuldades. Muito bom. Você falou outra coisa aí importante, anotei aqui, reeducar. Olha, é uma luta, viu, Evelyn? Mas você está certo. Reeducar os pensamentos. E isso requer tempo, né, Evelyn? Às vezes um processo. E se eu precisar, eu devo buscar ajuda profissional, né? Temos que parar esse preconceito de demonizar, né, determinadas coisas e entender que Deus usa profissionais da saúde mental para nos abençoar. Nós temos muitos exemplos de personagens bíblicos que passaram dificuldades emocionais. Isso não tem a ver com falta de fé e com demonismo. Às vezes a gente cria determinados conceitos aí equivocados, né? Uma coisa que eu notei aqui, Evelyn, essa doeu, viu? Essa foi uma injeção de bezetacil. Olha só. Você disse assim, o que mais a gente quer mudar no outro, geralmente fala sobre nós mesmos. Doeu essa, hein? Essa doeu, foi um soco na gente aqui. É verdade, né? Às vezes a gente está incomodado com coisa do outro, mas na verdade aquilo é nosso. Aquilo é nosso. Evitar as comparações, criar estratégias, adquirir novos hábitos. E você aí terminou falando da importância da espiritualidade saudável. Eu gostei do que você é saudável, né? Porque tem umas espiritualidades aí que não são saudáveis. E, por fim, você fez o exercício aí da respiração. Eu fiz direitinho, viu? Segui direitinho lá a sua orientação. Fui, segurei, depois soltei pela boca, devagarzinho, depois repeti de novo. Foi maravilhoso, né? Interessante, quando a gente faz isso, a gente esquece do que está aqui na lateral, né? Nesses momentos assim, esse exercício, ele é uma bênção. Minha querida, deixa eu ver se eu coloco você aqui junto comigo, deixa eu ver se eu consigo colocar a minha tela e a sua junto. Às vezes eu tenho dificuldade. Deixa eu ver se eu consigo. Eu não estou conseguindo aqui. Eu queria colocar eu e você na tela aí. Eu não sei colocar, gente. Que coisa, né? Tem que fazer curso disso aí. Eu queria colocar você para você falar comigo aqui, Evelyn. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu coloco. Só um minutinho. Estou tentando aqui. Permitir, fixação. Deixa eu ver aqui se é isso. Não, não consegui não. Eu vou abrir aqui o seu áudio para você falar comigo, porque quando você falar, você vai aparecer aí, né? Fala comigo aí para ver se você aparece. Isso. Pronto. Pronto. Evelyn, me diz uma coisa. Eu entendi que todos que falaram aqui, depois a gente bateu um papinho, todos se sentiram úteis. É muito bom quando a gente se sente útil e abençoa vidas. E eu tenho certeza que não foi diferente com você. Você abençoou muitas vidas aqui, inclusive a minha hoje, inclusive a minha, né? Mas para você, como foi participar dessa semana aí conosco, fechando a semana? Foi e é uma alegria, mas são temas todos os dias, né? Eu vi os temas que iam sendo tratados e eu dou super valor a isso, principalmente no meio que ele está sendo feito. Esse é um tipo de encontro que ele é mais corriqueiro, infelizmente, fora do ambiente eclesiástico. Mas promover esse tipo de momento com os irmãos,
e quem sabe abrir para a discussão, ouvir o que eles pensam. Isso é extremamente significativo, porque nós estamos promovendo, muitas vezes, fazendo uma prevenção, uma promoção de uma saúde antes que o problema aconteça. A gente gasta muito mais tratando, muito mais tempo, muito mais recurso. Imagina um problema sério numa igreja, e às vezes é um detalhe que poderia ser tratado antes. Então, para mim é uma alegria, e assim eu louvo a Deus pelas oportunidades que Ele tem concedido à sua igreja, e de alguma forma que eu não atrapalhe. Eu digo, nem ajuda. Eu disse, Senhor, a missão é tua, o trabalho é teu, é o Senhor que guia essa igreja, me ajuda a não atrapalhar. Se eu não atrapalhar, o Espírito Santo faz a obra. Então, para mim é uma alegria estar com cada um de vocês e participar desse momento. Que tenhamos muitos outros, promovam na igreja esse tipo de ação, porque vale a pena. Vale a pena trabalhar assuntos que são tabus, mas que Deus realmente deseja que a gente tenha uma saúde integral muito melhor. Amém. Louvado seja Deus. Eu lhe agradeço muito a sua disposição de estar aqui com a gente, trazendo um tema tão importante. Eu repito o que eu disse aqui, a minha impressão foi que nós fizemos uma construção, cada um colocou um tijolo, e a gente cresceu essa semana. Eu cresci muito, aprendi muita coisa. Algumas coisas a gente ouve, guarda, fica ali guardadinha, e quando alguém toca no assunto, aquilo eclode de novo, com um novo significado. Olha, Evelyn, eu vou projetar aí uma tela com a imagem das pessoas que estiveram aí com a gente. Eu não sei se apareceu aí, parece-me que não apareceu, né? Deixa eu compartilhar aqui, só um instantinho. Eu vou colocar aqui para vocês verem todos os convidados que estiveram conosco aí durante a semana. Está aqui, no primeiro dia, nós recebemos, sábado passado, a psicóloga Ednelza. Nós recebemos depois o pastor Edson Pinto, o pastor Samuel Bastos, o Roberto Salles, que está aí conosco na sala. Ele é psicólogo também, a psicóloga Lucinda Uriarte, a psicóloga Taína Vasconcelos, a psicóloga Guadalupe, que falou ontem, e hoje a psicóloga Evelyn Rios. Então, a todos vocês, eu quero expressar mais uma vez o meu carinho, a minha gratidão, e eu tenho certeza que vocês abençoaram muitas vidas. Que Deus continue lhes abençoando, lhes dando sabedoria, e que vocês continuem sendo um instrumento poderoso nas mãos de Deus, e que a sociedade seja abençoada com a vida de vocês, tá bom? Gente, a gente vai colocar uma música, que eu sempre gosto de colocar no final, depois eu dou uma olhadinha aí em quem falou alguma coisa, se teve algum pedido de oração, eu anoto aqui, e a gente vai lembrando durante o dia. Você que se dispôs a estar aqui conosco, que Deus continue lhe abençoando poderosamente. Um sábado na presença de Deus. Vou colocar a música e lá, em determinado momento, eu saio da sala e a gente se despede por aqui. Um abraço, fiquem na paz. Deus está aqui neste momento, Sua presença é real em meu viver. Entregue a Ele seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui
fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria. Deus é amor e não te deixará sofrer. Oh, oh. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos seus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer